Olá, amados, boa tarde, boa noite, bom dia, uma abençoada madrugada para você que acompanha de madrugada. Glorificado seja o Senhor, nosso Mestre querido, por mais este momento de comunhão, de oração, pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando mais uma palavra maravilhosa, poderosa do Senhor para os nossos corações. E hoje o devocional vai falar sobre missão, sobre chamado, sobre propósito, e hoje não coincidentemente é dia 7/7. E o Senhor vai me falar sobre missão. Queridos, os devocionais para mim, são palavras tão direcionadas para minha alma, para minha mente, para o meu coração, que quando eu pego o devocional para ler, para ver qual é a mensagem do dia, muitas vezes eu choro, fico impactada, me emociono, porque são palavras tão diretas, Parece que foi escrita para mim, todas as mensagens desses livros devocionais, desde 2024, que foi o ano que eu conheci esse devocional. E hoje, queridos, está fazendo 2 anos e 3 meses que o Senhor disse que levaria minha mãe no dia 7, assim foi, Se cumpriu tudo que o Senhor falou. E o devocional hoje, falando de missão, vem muito de encontro ao meu coração, porque hoje faz um mês que eu levei as máquinas para um local onde o Senhor me direcionou, onde eu começaria um projeto social ali, ensinaria, vou ensinar para a glória do Senhor. Logo, logo, vocês que me acompanham devem estar até se questionando, e o projeto e as máquinas, o que foi, por que parou. Mas, na verdade, queridos, o Senhor tem um tempo, um propósito, um momento para todas as coisas, Em obediência ao Senhor, em obediência à sua palavra, eu estou, fazendo a obra, mas não nesse sentido da costura, Estou ajudando o meu Pai, né? Fazendo a obra do meu Pai, não meu Pai celestial, mas meu Pai aqui da terra, que se encontrava com muitas dificuldades e muitas situações, completamente perdido, pediu a minha ajuda. E eu, queridos, não tive como dizer não, e nem diria não, porque, a palavra do Senhor nos diz para honrarmos nosso pai, nossa mãe, e para amarmos o nosso próximo como nós mesmos. E quem poderia ser mais próximo que o meu pai, ali pedindo ajuda naquele momento, Eu sei que dia 7/6 eu levei as máquinas ali. Hoje faz um mês, que estou batalhando com as coisas do meu pai, eu juntamente com meu esposo. São muitas atividades, muitas responsabilidades, muitas complicações, aflições até, Eu tenho gravado devocional à noite. Hoje eu estou aqui porque não consegui estar com ele, mas tem um monte de coisa pendente para ser resolvida lá. Enfim, o que eu quero dizer para vocês, que todos nós temos chamado, propósito, missão, A palavra-chave de hoje é missão. O título é Qual é a sua missão, E assim que o Senhor levou minha mãe, aliás, antes de o Senhor levar, 6 meses antes, o Senhor já estava me falando sobre essa missão, sobre esse chamado, De caridade, de generosidade, de empatia, de cuidado, De amor. E nós, queridos, temos essa missão, todos nós temos. Esse chamado da boa obra é para todos nós. A leitura aqui hoje em 2 Tessalonicenses 1:11 diz assim: por causa disso oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra da fé. O Senhor nos chamou, para cumprir propósitos, realizar essas obras, da fé, obras de caridade, obra de acolhimento, E neste momento eu estou realizando essa obra ali na vida do meu pai, que está tão carente de resolver tantas coisas. Logo, logo, em nome de Jesus, estarei novamente lá no local onde o Senhor preparou para começar, esse projeto. E quando o devocional vem falando, de missão, justo hoje, dia 7/7, eu fico observando, quanto o Senhor fala conosco através
da palavra, através do devocional, através das orações. E nós precisamos estar ligados com o Senhor, tendo intimidade com Ele. A nossa frase do dia diz assim, que quando somos gerados na intimidade com Deus, nenhuma aflição nos tira do propósito. Que se eu fosse olhar todas as aflições que eu passei por todo esse mês, toda essa correria, muita batalha, trabalhando ali de pedreiro juntamente com meu esposo e meu pai, enfim, é cansativo, às vezes é estressante, Se a gente for olhar para as aflições, para as dificuldades, a gente paralisa, a gente larga tudo, a gente vai se preocupar com nossas coisas, com a nossa vida, Mas o devocional de hoje está dizendo aqui, tem uma parte que diz assim, quando por amor a Deus e ao próximo, você responde ao chamado divino, entende que o seu propósito é muito maior do que qualquer coisa que poderia ter imaginado, maior inclusive do que sua própria vida. E muitas vezes teremos que abrir mão dos nossos interesses, das nossas causas, da nossa própria vida, para podermos estender a mão e ajudar ao nosso próximo, queridos. E essa palavra-chave, missão, é algo mesmo que vem da parte do Senhor para nós. E a missão não pode ser um peso, A missão tem que ser algo que a gente realiza de todo o nosso coração. Sabendo que o Senhor nos chamou para essa boa obra da fé. E a intimidade com Deus fortalece o nosso coração, nos liberta da aflição para cumprirmos a missão. Quem cultiva a intimidade com Deus encontra força para transformar as aflições em perseverança e seguir firme na missão. A missão é sustentada pela intimidade e não pela circunstância. A presença de Deus não elimina lutas, mas nos fortalece para permanecermos fiéis na missão. A palavra Efésios 2:10 diz que, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Esse versículo fala sobre o propósito, a vocação e a missão, pois mostra que Deus nos criou em Cristo com um chamado de viver e realizar as boas obras. Boas obras são frutos de uma vida transformada por Cristo. Quem conhece a Jesus passa a viver para servir, amar, cuidar e glorificar a Deus. Então, a boa obra, o cuidado, nós que temos a nossa vida transformados por Cristo, conhecemos o Evangelho de Jesus, e praticamos, nós sabemos que a nossa missão é fazer o bem, é espalhar sementes do bem. Minha querida, eu fiz um rascunho aqui sobre esse dia 7/7, que faz exatamente um mês desde que eu levei as minhas máquinas para costura no local que Deus direcionou. Foi um passo de obediência, um ato de fé e uma resposta ao chamado de servir pessoas carentes e vulneráveis. Confesso que imaginei que tudo aconteceria rapidamente, porém logo depois vieram outras responsabilidades. Meu pai precisou de mim, a correria aumentou e muitas fomos engolidos por muitos compromissos e atividades. Em algum momento parecia que eu estava me afastando da missão, mas Deus me fez entender algo precioso. O propósito não depende da velocidade dos meus passos, mas da fidelidade do meu coração. Percebi que servir meu pai também faz parte da obediência. Servir meu pai, estou dentro da palavra, obedecendo, honrar pai e mãe, e também dentro da palavra, amar o próximo como a nós mesmos. Quem seria mais próximo que meu pai, E a leitura diz assim: muitas pessoas não fazem nada além de existir. Elas ainda não entenderam que têm uma missão de vida dada por Deus, por isso andam sem rumo. O senso de propósito traz encorajamento e motivos para perseverar em direção a um objetivo. Por isso é tão importante que você descubra os desígnios do Criador para a sua vida.
Deus criou você com um propósito que ultrapassa a existência e a subsistência dos interesses humanos. John Wesley, grande teólogo britânico, no século XVIII, nos orientou: faça todo o bem que puder, por meio de todos os recursos que puder, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto puder. Olha só isso. Faça todo o bem que puder, porque às vezes você pensa, eu não tenho chamado, eu não, né, tô aqui quietinha, deixa eu aqui na minha. Mas essa leitura nos ensina, né, faça todo o bem que você puder, por meio de todos os recursos que você puder, de todas as formas que você puder, em todos os lugares que você puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder e enquanto puder. Nossa missão é, portanto, cuidar das pessoas, abençoá-las, ajudá-las, edificá-las e promover a vida, né, e a esperança encontradas em Jesus Cristo. Quando, por amor a Deus e ao próximo, você responde ao chamado divino, entende que o seu próximo é muito maior do que qualquer coisa, né? O seu propósito é muito maior do que qualquer coisa que poderia ter imaginado, maior inclusive que a sua própria vida. Ao cumprir seu propósito, você poderá se sentir impotente diante dos obstáculos. Os desafios parecerão maiores do que é capaz de suportar ou superar, mas quando a dúvida e o medo surgirem, lembre-se que a obra é do Senhor, né? A obra é do Senhor e Ele está ao seu lado em todo o tempo e jamais o deixará desamparado. Nos momentos de angústia, Deus revelará a você a fidelidade, bondade e poder por seu Espírito. Ele o consolará, aconselhará, direcionará e capacitará. Creia nisso, Ele jamais o abandonará. Então, queridos, o Senhor nos chamou para essa missão, né, para essa obra de caridade, né, para sermos seres humanos do bem. Então, como John Wesley está dizendo aqui, faça tudo o que você puder, da forma que você puder, né, no lugar que você estiver. Tem sempre algo de bom para a gente fazer ou realizar para o nosso próximo. Em nome de Jesus, amém, queridos? E que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. Vamos fazer uma oração, que o Senhor possa nos iluminar cada dia mais nesta missão, né? E o título é: qual é a sua missão? A frase do dia é: quando somos gerados na intimidade com Deus, nenhuma aflição nos tira do propósito. E a palavra-chave é missão, né? Que possamos estar dentro da missão e do chamado, né, que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, vamos orar, queridos. Senhor, Pai, obrigada por teu chamado, Pai. Porque o teu chamado não depende das circunstâncias, mas da tua fidelidade. Hoje entregamos diante de ti as nossas limitações, as nossas responsabilidades e tudo aquilo que tem ocupado os nossos dias, Pai. Dá-nos sabedoria para cuidar de quem precisa de nós, sem perder a vista da missão e que o Senhor colocou, Senhor, em nosso coração. Pai querido, guarda-nos da ansiedade, da culpa, Senhor. Ensina-nos a descansar no teu tempo e confiar, Senhor Jesus. Que nenhuma distração, correria diária pode parar um propósito que nasceu em tua presença. Renova nossas forças e faz-nos perseverar até ver cumprido tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Ah, Pai, sabemos que quem anda em tua direção nunca está fora do propósito. Ensina-nos a permanecer em intimidade contigo, pois é neste lugar que o nosso coração encontra fortalecimento, que a nossa fé é renovada e a nossa missão é confirmada. Ah, Senhor Jesus, nós nos rendemos a Ti, nos prostramos, Senhor Jesus, aos Teus pés e sabemos, Pai, que esse chamado, que essa missão, Pai amado, é para todos nós que fomos transformados por Ti, que recebemos,
deste evangelho de amor que o Senhor nos ensinou, esse evangelho de generosidade, de compaixão, de empatia, de cuidado. Deus, que o Senhor possa colocar cada dia mais em nossos corações, em nossas mentes, Senhor. O prazer em estar servindo e abençoando ao próximo como o Senhor nos ensinou, Pai. Em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo encontre cada coração e cada mente. Senhor Deus, eu abençoo a vida de cada amado para que eles possam, Senhor, verdadeiramente estar com o coração disponível, Pai, a abençoar, a acolher, a cuidar, a ajudar, a aconselhar, a abraçar. Senhor, sabemos que de alguma maneira nós podemos, Senhor, plantar sementes do bem. Que o Senhor possa nos ensinar a ser melhor a cada dia, Pai. Eu te peço de louvo, te agradeço por esse momento, por esta palavra, porque o Senhor Jesus a cada dia ministra em nosso coração aquilo que nós necessitamos de ouvir. Gratidão, Paizinho, gratidão, gratidão. Amém, querido? E fique tranquilo, né? Descanse no Senhor, acalme-se, aquiete, como o devocional de ontem estava dizendo, né? Que o coração do Senhor é o melhor lugar para repousarmos, né? A nossa mente, descansarmos nele, né? A leitura dizia assim, que hoje talvez o melhor que você faça seja apenas ficar quietinho como uma criança no colo da sua mãe, de olhos fechados, permitindo que Deus cuide de você. Assim você descansará, pois o coração de Deus é o melhor travesseiro para uma mente cansada. E muitas vezes estamos cheios, né, de situações, compromissos, responsabilidades, estamos cansados, exaustos, né? Achamos que não vamos dar conta. Mas essa frase do dia de hoje diz que quando somos gerados na intimidade com Deus, nenhuma aflição, nem nenhuma dificuldade pode nos tirar do seu propósito. Amém, queridos? Um grande beijo no seu coração, fique com Deus, na paz do Senhor, e até amanhã, se assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.